Ok, gente, já de volta, né? Posto Santo Estevão, em Araras, gasolina Fit de qualidade. Gasolina mais barata é no posto Santo Estevão, com a qualidade Fit. Isso é que é importante. Qualidade da gasolina Fit. Você também tem ali em Araras a gota elétrica. Araras, bairro do Alto, Araras Alto e Albuquerque. E aproveita as promoções da gota elétrica que tem aí na telinha. Daqui a pouco aparece aí a Lelê falando das promoções da gota elétrica, ok? Gota elétrica em Araras, em Albuquerque e também no Alto. Gota elétrica. Quando eu fui para o comercial, eu perguntei ao Marcos Habib sobre a religião, que a gente está falando da religião, que a religião sempre fez parte do homem, né? É óbvio, mas a política também. A política está ali, dentro da Bíblia, você vê em vários momentos, né? E nos países comunistas, como é que funciona, Marcos? Então, para mim, falar isso é profundamente... Para cima. Para mim, falar sobre isso, então, eu tenho que lembrar as pessoas, né? Você colocou sobre a questão do João Goulart. Né? João Goulart era do PTB. PTB, na época, ainda era um partido que defendia os trabalhadores. Né? Hoje eu não reconheço mais o PTB como o PTB antigo. Respeito quem se diz filiado ao PTB, né? Eu sou muito amigo do presidente do PTB local, o Túlio, se estiver assistindo, mas eu não vejo mais a garra que tinha o PTB antigo, né? Porque quem vai criar o PTB? Getúlio Vargas, para dar uma resposta à classe trabalhadora. Né? Leonel de Moura Brizola foi do PTB, tal. A gente teve um prefeito na cidade caçado pela ditadura militar, Flávio Bortoluzzi, que era do PTB. Né? Então, era um partido que defendia a classe trabalhadora. Né? O Flávio foi preso, se você vê o livro lá, livro dos Atingidos, da editora Vozes, o motivo que levou o Flávio a ser caçado é porque ele estava tentando criar um sindicato rural lá na zona rural. Com ele foram presos mais 2 pessoas. E o Flávio, como era um cara hábil, advogado, membro da maçonaria, conseguiu se desvencilhar. Né? Ele foi preso lá no Caio Martins, em Niterói. Né? Então, o PTB, naquela época, era um partido combativo. Né? Então, a gente tem que lembrar que se elegia presidente e se votava também para vice-presidente. Né? Não tinha essa equivalência que nós temos hoje de votar para presidente e o vice vir junto. Então, Jânio Quadros é eleito, o João Goulart é eleito acima dele para vice-presidente, tal. Os militares ameaçam não dar a posse a Jânio Quadros, mas ele vai lá, consegue. Depois, quando ele sai, e aí vem a questão da legalidade. Né? O João Goulart estava fora, estava na China, e aí ele recebe a ligação que o Jânio sai da presidência, ele tem que voltar. Né? E aí, nisso que ele volta, os militares não queriam dar posse a ele. Né? Por causa dessa questão aí que você levantou, o comunismo e tal. Mas, diga de passagem, quem deu o título de cidadania brasileira a Ernesto Che Guevara não foi João Goulart, foi Jânio Quadros. Né? Então, vem aquela questão, a gente está num período efervescente ali, né? O Richard Nixon trama, e aí vem o golpe, que assim eu entendo, o golpe militar, que para muitos é a revolução. Para mim tem que ter outros elementos para ser revolução, então não foi. Né? Eu sou amigo pessoal, e ele vai estar vendo a gente aqui, que é o filho do ex-presidente João Goulart. Foi ele que me filiou a presidente do PCdoB na cidade, o Partido Comunista do Brasil, João Goulart Filho. A questão toda eu falei sobre que os evangélicos, em 62, apoiaram as reformas de base do João Goulart. As reformas de base eram para dar equilíbrio à classe trabalhadora. Porque, assim, para ter comunismo, tem que ter, como eu já disse anteriormente aqui num programa seu, a classe trabalhadora tem que assumir. Né? A gente tem que ter os meios de produção na mão dos trabalhadores. Então, assim, dizer que a Rússia é comunista não é.
Porque hoje os meios de produção não estão na mão dos trabalhadores. A Rússia é governada por Putin. Sim, Putin foi um agente da KGB, o que é a FBI nos Estados Unidos. Sim. Putin é um ditador? Sim, um ditador, porque a questão toda é, ele censura as liberdades individuais dos seus cidadãos. Né? Um homossexual não pode fazer uma parada LGBT na Rússia. Né? Um dos países que mais persegue os LGBTs no mundo, né? Primeiro lugar é a Rússia, depois a gente tem outros países islâmicos e o Brasil. Então, a Rússia é governada por um ditador, mas aquilo não é o comunismo. Né? Igual, você falou, a gente tem aquela questão, muitos cristãos vêm me perguntar assim, mas como você, um cara que é teólogo, ser de um partido de esquerda? Não é difícil? Vamos voltar. Engels, companheiro de Karl Marx, escreveu um livrinho que é muito desconhecido de muitas pessoas, Contribuição ao Cristianismo Primitivo. Ele vai elogiar a organização dos cristãos primitivos, que era parecido com o que é o comunismo. Tudo em comum, não tem classes, ou seja, todo mundo no mesmo lugar. A Rosa Luxemburgo, que atuou junto com Lenin na Revolução, aí sim, na Revolução de Outubro de 1917, ela vai escrever um livro chamado Socialismo e as Igrejas, que também é outro livro desconhecido de grande parte da população brasileira. Engels também, no Ideologia Alemã, vai elogiar a igreja. Aí as pessoas, mas Habib, e aquela frase célebre, a religião é o ópio do povo. Vocês leram o contexto para dizer isso? O que ele estava querendo dizer no contexto? Né? Aí vocês também vão me dizer, mas quando o Fidel Castro assumiu Cuba, ele derrubou as igrejas. Vamos entender. Fidel Castro, em 1959, ele não era comunista. Fidel Castro só vai se tornar comunista... Ele queria se aproximar do americano, dos Estados Unidos. Ele só vai se tornar comunista em 1961. E aí, por que ele perseguiu a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, na época, estava do lado de Fulgêncio Batista. Então, uma forma de defesa dele foi ir para cima das igrejas. Mas se você ir hoje em Cuba, existe um conselho de igrejas lá. Se você ir em Cuba hoje, a Igreja Católica está lá. Eu conheço freis que estudaram aqui no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, que hoje atuam lá, sem perseguição alguma. Se quiser, me manda mensagem no WhatsApp, eu mando o contato, ele fala como é que é. Olha, estão te mandando um abraço aqui, que é o pastor Sérgio Raposo, e ele também faz aqui, eu vou colocar uma como provocação. Pode provocar, eu gosto de provocação. Ele está perguntando, e na China? E na China? A China, sim, tem perseguição religiosa, sim. Mas por que tem perseguição religiosa? Porque a China tem uma lei muito especial, que eu acho que aqui no Brasil deveria ter, diga de passagem, pastor, com o maior respeito. A China, lá, para você ter uma igreja, você tem que estar credenciado ao Estado. O pastor sabe que aqui no Brasil, os nossos colegas pastores, né, eu digo colegas, porque muitos não são meus amigos, né, por causa da minha opinião política, por causa das coisas que eu defendo, tal, não querem a minha amizade. Respeito, né, mas muitos dos nossos colegas criam igrejas à torto e direito sem um contexto histórico, ideológico, né, igual. O Hélio vive falando, você é lá da missão metodista. Pô, os metodistas, se você pegar um livro de um marxista chamado Eric Hobsbawm, ele vai escrever o livro Os Trabalhadores. Ele elogia John Wesley. Por quê? John Wesley apoiou os sindicatos nos Estados Unidos. Isso é o que a gente estava falando no bloco anterior. Evangélicos que lutam pelos direitos das pessoas. Igual, muitas pessoas, Hélio, quando eu fui detido naquela manifestação do Integra Terê, aqui em Teresópolis, riram da minha cara. Muitos pastores viraram a cara. Muitos pastores falaram assim, Habib, larga esse troço de política. Eu falei, não,
aonde tiver o povo sendo lesado, eu estarei. Martin Luther King lutou por direitos civis nos Estados Unidos. Né? Como eu disse aqui, Guaraci Silveira, na Constituinte de 34, já falava de defesa de divórcio. Então, assim, eu acho o evangélico tem que fazer política, o cristão tem que fazer política, mas não fazer com uma questão legalista, moralista, igual defesa da família. Qual família que você está dizendo, amigo? Qual família? Você está dizendo... Ô, Marcos, deixa eu voltar aqui um instantinho na China. Volta. Porque eu tenho dito aqui no programa que... aliás, esse termo que eu vou usar agora, eu até nem tinha falado disso, mas me surgiu agora na mente. Eu acho que a China criou um regime próprio. Porque a China é comunista. Se ela é comunista, tá? Ela também é o regime que mais trabalha e vende no mundo. Se ela é comunista, ela também hoje se equipara aos Estados Unidos da economia. Eu vou dizer a expressão que o diretor da minha fundação partidária, da Fundação Maurício Glabóis, diz: a China é um socialismo de mercado. Porque tá aí, me respondeu. Entendeu? Perfeito. É um socialismo de mercado. Porque, como você falou, lá tem mão de obra e, assim, as pessoas na época da pandemia mais braba, não vou tomar essa vacina porque é da China. Amigo, você tem celular. O seu chip do celular vem da China. Essa câmera que eu estou vendo aqui para você me ver, muitas coisas que é dela, vem da China. Qual o medo da China? Entendeu? Não tem. Então, é um socialismo de mercado. De mercado. Perfeito. Sérgio, você que também é um estudioso, historiador, eu acho que você também gostou disso aí. A China hoje é um socialismo de mercado. Porque o povinho inteligente. E você pega as grandes cidades da China, tem nada de comunismo ali. Não tem nada. Hong Kong é um exemplo. Hong Kong, né? Mas Hong Kong tem um governo próprio. Mas você tem ali outras grandes cidades chinesas, né? Inclusive a capital, que, nossa, o dinheiro rola. É um crescimento muito grande. Todo mundo tem carro, todo mundo vive maravilhosamente bem. Tá? E você tem também os bolsões de pobreza em outras cidades muito pobres na China. Sim, por isso que quando eu disse aqui, quando o João Goulart vai à China, ele vai nesse intuito. Né? E aí, desculpa, Hélio, com o maior respeito, dizer que o João Goulart era comunista é falta de ética com a história, porque o próprio Partido Comunista Brasileiro, na época, criticou muito João Goulart. Né? João Goulart não teve vida fácil perante os comunistas da época. Se você pegar os jornais da época, Jornal do Brasil, Última Hora, tal, de Samuel Weiner, o Partido Comunista, né, a gente vai ver ali vários comunistas detonando. Nelson Werneck Sodré. Ele foi enganado e usado? Não pode se dizer que ele foi enganado. Enganado, eu quero dizer, porque eles queriam que ele assumisse o poder. Tá? Mas na hora que ele ficou sozinho, também ele ficou abandonado. Ele foi usado. Sim, não é que ele foi enganado. A questão é que, na época, os militares não queriam dar posse a ele. Aí, o Congresso, querendo dar uma resposta, o que eles criam? Parlamentarismo. Aí coloca o Tancredo para ser primeiro-ministro do Brasil. E ele consegue uma façanha que ele mostra que o brasileiro não queria isso. Porque aí ele vai fazer o plebiscito, o que o brasileiro diz? Não queremos regimes parlamentaristas. E aí o Tancredo vai embora. O Tancredo volta a ser o chefe da Casa Civil, tal, antes de Darcy Ribeiro assumir. Porque o que Jânio Quadros queria, o que Jânio Quadros tentou, foi o seguinte: eu vou renunciar, mas o povo vai me trazer de volta. Sim. Esse era o pensamento de Jânio Quadros. Em 1965, também o Juscelino também pensava nisso. Só que aí, por que eu digo que foi uma ditadura? Porque, naquela época, isso que eu estou falando aqui, eles poderiam invadir a redação aqui e capturar a gente. Livrarias, como a Civilização Brasileira, que hoje edita vários livros, foram invadidas. Religiosos, e aí a gente está falando dos cristãos aqui, 3 organizações foram chaves contra o enfrentamento ao regime militar. A OAB, a Ordem de Advogados do Brasil, com Raimundo Fauro,
Quem dera todo advogado fosse como Raimundo Fauro, né? Tem advogado que não conhece a história de Raimundo Fauro, né? De Modesto da Silveira, Sobral, recomendo que conheça. A CNBB com a Luiz Loscheider, né? A CNBB peitou a ditadura militar por causa de quê? As pessoas vão falar assim, sim, em 64 eles foram para a rua querendo golpe, mas em 68 a igreja viu o erro que tinha feito, e aí voltou atrás, porque vários religiosos estavam sendo torturados. Igual, Manuel da Conceição, só abrir uma parêntese, Manuel da Conceição era um crente da Assembleia de Deus, que foi torturado, a CNBB mandou uma correspondência para o Papa Paulo VI mandou uma carta para o Geisel, dizendo, libera esse cara, manda ele para o exílio. E aí foi, Manuel da Conceição, crente da Assembleia de Deus. Mas por que ele foi preso? Porque ele era das ligas camponesas com Francisco Julião. Né? Então, a CNBB atuou contra a ditadura militar e a ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Tá, mas as três que você colocou aí, OAB, ABI e CNBB, as três sempre tiveram um lado socialista muito forte. Sim. Aliás, ainda tem hoje. Ainda tem. Diga de passagem, o ex-vice-presidente da ABI é muito amigo meu, pegou em luta. E assim, eu não tenho medo de dizer, muitas pessoas falam assim, a esquerda matou. Sim, matou. Naquele período a esquerda matou sim. O meu partido, o Partido Comunista do Brasil, defendeu a luta armada. A guerrilha do Araguaia está aí para dar de exemplo. Então, como eu ia dizendo, eu sou muito amigo de Cid Benjamin. Cid Benjamin pegou em armas, foi do movimento revolucionário 8 de outubro. Então, assim, houve, como diz Teutônio Virela, begemerância dos dois lados. Só que hoje, aí falando o que a gente estava falando aqui ontem sobre o caso do petista lá em Foz do Iguaçu, a gente precisa de pacificação. Claro, vai ter divergência, mas a divergência tem que ser no campo das ideias. E aí, pegando para finalizar aqui, hoje o que o Brasil precisa, e os políticos, e aí onde eu me incluo, o que a gente precisa nas redes sociais é de pessoas que discutam ideias, projetos. E aí, aquilo que eu te falei aquele outro dia, o brasileiro, principalmente o teresopolitano, é letárgico. Porque, igual, a gente está falando do estacionamento rotativo. 3 pessoas, me pararam na rua. Pô, Bibi, você é o cara que mexe com a política, reclama aí com o prefeito. Eu já falei, gente, vai para a rua. Vai para a rua, porque é o que tem que fazer. Eu não tenho carro, eu ando a pé, só uso ônibus, velho. Quando eu vou para a zona rural, ver meus parentes lá em Vieira, Tatagiba, ou quando eu vou para um local que é rápido, assim, que tem que chegar cedo. Fora isso, eu não pego. Habib, isso acontece comigo também. As pessoas ligam para cá, eu me encontro na rua e falam assim, Hélio, eu sei até como eles falam. Hélio, olha, a minha rua está cheia de buraco. Fala lá, eu sei que você dá porrada no prefeito. Porra, eu nunca dei porrada em prefeito, cara. A gente não dá... Os caras falam assim, não, dá porrada mesmo. Eu falo, aqui, vai lá no programa. Não, eu não vou não. Sabe por quê? Porque o meu primo, que é primo do outro primo, trabalha na prefeitura. E que se eu for lá, eu vou prejudicar ele. Eu tenho uma boa relação com o prefeito, estou dizendo isso, né? Com todas as letras, tenho uma boa relação com ele, com o presidente da Câmara, com os atores políticos da cidade. Só que a gente tem divergências de pensamentos. Igual, antes de começar aqui, a gente estava falando, o Hélio é mais conservador, eu sou socialista. E não estou aqui, pô. Você pode fazer isso. Reúne na sua associação de moradores, sindicato, e aí, desculpa, vai ter servidor público pelego nessa cidade, a Kátia precisa de ajuda. Vocês agora, estou vendo lá a questão do plano de saúde, vocês precisam se manifestar. A Kátia faz reunião, aparece 10, 12, 15. Faz manifestação na porta da prefeitura, não chegam 300 pessoas ali, 150, 200, são 3.500 associados do SINDI-PMT. Então, essa é a questão. As pessoas acham que ir para a rua é coisa de comunista. Não. Querendo bem ou mal, o Bolsonaro mostrou uma coisa. A rua é de todo mundo. Isso eu tenho que reconhecer. Hoje,
vai gente para não defender a vacina, gente para defender. Então, assim, a rua é do povo. Você está incomodado com alguma coisa? A prefeitura tem uma ouvidoria municipal, Léo Manso procura a ouvidoria. Por que vocês têm que procurar sempre o político? E aí, erra o teresopolitano porque ele espera do político que faça Eu alguma já estou coisa. nos minutos finais do programa, mas eu ainda quero te perguntar uma outra coisa. O Brasil, todos esses países hoje, quase todos os países que fazem fronteira com o Brasil, eles hoje têm governos socialistas. Ou melhor, governantes socialistas. Progressistas, vamos dizer melhor, porque a Argentina é peronismo. O peronismo é uma outra forma Tá, de... é outra coisa. Tá? Aliás, a Argentina está até passando uma fase ruim. Mas tem governos, você coloca progressista, mas eu vou insistir no socialismo, nos governos socialistas. Governos. Mas o povo tem conhecimento disso? Desses países todos aí, Colômbia, Bolívia e Venezuela. O povo tem conhecimento disso? Tem cultura política? Hélio, não tem. A gente vê isso pelos comentários no portal do Diário Teresópolis. Quando as pessoas querem discutir, e hoje o WhatsApp é rei nisso, as pessoas olham o WhatsApp assim, Hélio Carracena caiu da escada. Pô, o Hélio caiu da escada. Não quer nem saber como que o Hélio caiu. Ela só vê a chamada. Então, assim, as pessoas não estudam hoje. Igual outro dia, uma amiga minha foi lá na minha casa e falou assim, pô, Bibi, você tem 800 livros, você lê isso? Eu falei, devagarzinho, sempre eu estou lendo. Eu acabei de presentear o Hélio com um livro, entendeu? Então, assim, a questão toda é, o brasileiro tem que ler, tem que se informar, e assim, pare de responsabilizar a mídia de fazer política. A mídia sempre teve lado político. A questão é, você tem que filtrar. Se vi no Diário Teresópolis, está lá, o Cláudio Castro colocou alguma coisa. Vai no Jornal do Brasil, vai no Dia, vai em todas as informações, procura saber. Porque, assim, a gente viu o que redes sociais fez no Brasil em 2018. Gerou, e aí, desculpa, a minha posição política mais afoita gerou o que nós estamos vivendo hoje. Radicalidade, pessoas que não se respeitam mais. Então, assim, vamos se informar melhor. Então, eu acho que o brasileiro nem sabe o que é socialismo. Nunca leram o manifesto do Partido Comunista. Concordo com você. Eles não têm ideia do que é, não sabem. E o que você falou aí das redes sociais, realmente é verdade. Porque o cara, nas redes sociais, ele passou a ter coragem. Sim. Uma coragem que ele não tem de falar frente a frente, cara a cara. Ele acha que é macho na rede social. Sim. E o que eu estou falando aqui, Hélio, todos os atores políticos sabem. Igual, Leonardo Vasconcelos é pré-candidato. Maurício teve aqui ontem, é pré-candidato. Todos eles sabem que eu sou socialista. Todos eles sabem que eu sou presidente do Partido Comunista do Brasil. Todos eles sabem o que eu defendo. Mas há uma coisa que falta no brasileiro: ser republicano. Carlos Lacerda, para encerrar, quando estava no exílio, e olha que Carlos Lacerda tramou pelo golpe de 64 com o jornal Tribuna da Imprensa, ele foi um dos primeiros a ser caçado. Ele, no exílio, ele dizia, preferiria um partido comunista na legalidade que na clandestinidade. Isso é ser republicano, é respeitar o espaço do outro. O que está faltando hoje no brasileiro é respeitar o espaço do outro. Intolerância religiosa é respeitar o sagrado do outro. Respeitar a sexualidade alheia. O que o outro faz em quatro paredes não compete a mim, compete a ele. Entendeu? Eu costumo falar, todo mundo tem um BO. Fique só preso no seu BO. Muito obrigado, Marcos Habib. E esse papo tem que continuar, não dá para ser num programa só. A gente vai ter que continuar esse papo. Eu vou trazer um camarada para a gente fazer um debate junto, para a gente fazer um bate-papo junto. O Sérgio, pastor Sérgio Raposo. Vou te trazer ele aqui. Ele é um cara que tem conhecimento da África, é um missionário, e ele é um cara que gosta muito. Topa? Topa. Então tá bom. Olha só, obrigado a todos que participaram do programa. Amanhã eu vou estar com um amigão aqui, Eliandro. Eliandro vem falar sobre um projeto social que ele está fazendo aqui na Vila Muqui também. E vou trazer aqui, isso me chegou durante o programa, que virá o programa também, uma pessoa que vai trazer um
espetáculo teatral, alguma coisa assim nesse sentido. É porque eu ainda não terminei de ler, que chegou durante o programa. Ainda não terminei de ler. Então já sabe que o programa amanhã vai estar muito bom também com o Eliandro. Projeto social na Vila Muqui você tem que conhecer. Cuidando de crianças, de jovens. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã a gente está de volta, mesma hora, logo depois da Rafaela Pedra. Tchau, tchau.